Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina, e temporariamente fora do ar em São Mateus do Sul, no canal 10 VHF, já visto que no dia 15 último houve um incêndio no Parque de Antenas lá em São Mateus do Sul, e nós temos aí uns 60 dias para que todas as emissoras VHF e UHF de São Mateus, a cidade do Xisto, aí voltem a então propagar seu sinal. Por hora então estamos não em São Mateus do Sul, mas nossa sede continua sendo lá também, e lógico nos canais da internet. Bom, ao meu lado está o Luiz Jorge Ulinick vem para falar a respeito de histórias relacionadas aqui à linha União da Vitória Uruguai e principalmente sobre o episódio do assalto ao trem pagador. Um instantinho só e nós vamos começar oficialmente o bate-papo. Pois bem, mais uma vez, a segunda vez em meu programa, o Luiz Jorge Ulinick, que é ferroviário aposentado, porque esse ferroviário não existe, né? Não, ferroviário nunca deixa de ser ferroviário, na verdade, né? Sempre ferroviário. Sempre ferroviário. Tanto é que as memórias estão vindo aí e de repente aquela situação de eu ter ido na sua residência a primeira vez para gravar as miniaturas, para quem não conhece, vocês estão vendo já imagens aí, o Ulinick, ele tem uma paixão por produzir várias miniaturas, inclusive de automóveis, casinhas, e eu já fiz uma reportagem a respeito desse assunto. Hoje o assunto é outro. De um dia para a noite, de um momento para o outro, o Luiz começou a usar a rede social e a contar histórias que ele sabe e recontar histórias que alguns de nós sabemos, e acho que esse é o bate-papo de hoje aqui, para saber um pouco mais a respeito dessa história linda, né, que passa por essa linha aqui, que muitos dizem que é a divisa, mas eu acho que é o elo, né? Eu acho que é o que nos une, né? Exatamente, é o elo da união das duas cidades, né? E o que nós temos percebido é que a maioria das pessoas que estão vivendo aqui na cidade são pessoas de fora, e poucos têm a memória do que realmente aconteceu aqui em nossas cidades. E o nosso objetivo é fazer essa história reviver e valorizar principalmente os nossos heróis do passado, que deram o suor pela nossa região, e a maioria hoje está esquecido. E isso é de relevância para a nossa história, principalmente na área cultural e principalmente a área turística, o que nós queremos fazer para surgir. Certo. Antes de nós andarmos com a composição aí, linha adentro da história, vamos apresentar quem não conhece, quem não assistiu ao outro programa. O Luiz, você, eu falei que é aposentado ferroviário, você era maquinista, né? Sim, eu fui maquinista das locomotivas eletrodiesel, depois eu fiz o treinamento através da ABBF de Santa Catarina, a tracionar as locomotivas a vapor, e que nós demos um impulso através da 310, que eu fui um dos primeiros maquinistas habilitados a tracionar com essa locomotiva. E é uma pena ver o jeito que está hoje, né? Mas nós temos esperança de que em breve, futuramente, as coisas retomem o traçado e nós venhamos novamente a fazer brilhar toda essa história ferroviária novamente ao vivo. Eu não tenho dúvidas, não. Pelo que eu tenho visto aí do movimento político, administrativo em nossos dois municípios, é uma obrigação que todos nós temos de fazer com que ela volte a andar. Sim. É um quilate, né? Um ouro de todo quilate possível, essa nossa Maria Fumaça 310 de 1913, né? Bom, mas aí por esses idos de 1890, 1910, muitas ocorrências na linha, né? Que era a época da construção, da instalação. Vamos fechando aí daquele teu Remember que você produziu aí, os destaques em relação aos episódios que fugiam do corriqueiro dentro do trabalho ferroviário. Bem, a história da nossa região, ela surgiu lá em Itararé, isso foi em 1888, e o projeto do então engenheiro Teixeira Soares era atingir Rio Grande do Sul. Então ele passaria por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O traçado na época era muito dificultoso, até que chegou aqui em nossas cidades, propriamente dita em União da Vitória, em meados de 1905. Daí houve aquela dificuldade da travessia do Rio Iguaçu,
e fizeram a ponte provisória em 1906. Daí, em 1907, foi inaugurada a ponte metálica em formato de arcos, com 300 metros em arcos e mais 125 metros em vão, para atingir ao sul do Brasil. E nesse decorrer do espaço, em 1910, foi construído várias estações ferroviárias até atingirem o Marcelino Ramos, que faz a divisa com o Rio Grande do Sul. E nesse ínterim, nós observamos vários acontecimentos, dentre um deles que marcou a história nacional e internacional, que foi a história do assalto ao trem pagador, ocorrido onde hoje é conhecido como a cidade de Pinheiro Preto. Até por sinal é curioso saber o porquê Pinheiro Preto, né? Foi um assalto efetuado por então chamado Zeca Vacariano, que ele era um dos contratados na época da empresa para trabalhar como ceifeiro junto com os empregados, e ele vendo que aquele dinheiro viria para pagar os funcionários, cerca de 4.000 empregados da época, ele planejou um assalto e daí no dia 24 de outubro de 1909 eles efetuaram o assalto a esse trem pagador. Traduzindo para os dias de hoje, foi em torno de R$1 milhão. 300 contos de réis, mais ou menos. 365 contos de réis. Era para pagar R$1 milhão. Mais ou menos R$1 milhão. E o interessante de tudo, que esse cabra nunca foi preso, nem sequer souberam depois o destino que ele deu. Viram ele perambulando, uns anos atrás, em Videira. E ele já era de idade, e a história dele também é muito crítica, né? Porque ele foi considerado como estuprador, assassino, casou com várias mulheres, e no final da vida dele ele sairia com um monte de bala distribuindo para as crianças como sendo bonzinho, Papai Noel, né? E depois ninguém mais soube da história dele. Inclusive no episódio houve morte, né? Porque além de ele ferir o tesoureiro, ele parece que na invasão do vagão ali eles mataram 3 guardas, né? Foram 2 pessoas mortas, né? E isso foi num domingo de manhã, do dia 24 de outubro, e houve aquele tumulto através do telégrafo, que naquela época é o único meio de comunicação que tinha, e daí o grafista falando que houve uma grande tiroteio próximo à estação ali, que era um túnel, que por sinal era o único túnel da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, construído na época. E ali era o meio que ele achou para efetuar esse assalto. Porque quando os passageiros chegavam próximos desse túnel, era aquela emoção. Nós vamos entrar debaixo da terra. E por alguns segundos a pessoa entrava naquela escuridão e, além de ser um cenário fantástico da época, foi uma oportunidade que ele achou de fazer o assalto. Inclusive, você bem frisou, né? Ele tinha um lote para tocar, né? Eles ganhavam por metros construído e ele parece que estava com dificuldade financeira, não conseguia pagar os funcionários que ele contratava para trabalhar na linha, e daí decidiu resolver por esse pior meio que foi o assalto, né? Exatamente, eles chamavam de ceifeiros. Então a empresa propriamente dita não contratava ninguém, porque os empregados que trabalhavam na época, eles não tinham nenhum vínculo empregatício com empregado nenhum. A pessoa era contratada e muitos desses que vinham, geralmente do norte do Brasil, eram ladrões, eram assassinos, eram ex-fugitivos, ex-presidiários, e dentre esses também tinha boas famílias, que vinham oriundos de outras nacionalidades, que ajudaram também na construção. E nessa oportunidade, esse Zeca Vacariano, ele aproveitou para reunir os seus jagunços, e ali aproveitar para fazer o assalto, porque o salário deles era um pouco, o salário em média era de 4.000 réis dia, de um bom trabalhador, e para eles era pouco isso aí, segundo ele, né? E depois ele aproveitou para fazer esse assalto de quase R$1 milhão, né? No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho da construção desse espaço que nós estamos aqui. Eu já avisei no programa passado, vocês vão se acostumando com o ambiente. Eu por hora estou gravando nas tardes aí de nossa semana, mas a partir de março
devo passar a gravar durante a feirinha nossa, né? É dia de feira, o programa Marcelo Storck grava aos sábados pela manhã aqui nesse espaço, que nós temos que reocupar, até nós falávamos há pouco aqui de situações sociais ruins, né? Nós temos que reocupar, inclusive a Secretaria de Cultura de Nona Vitória, com a Ana Santin, também com a Franciele Misturini, estão as duas, né? A secretaria sendo tocada pelas duas aí nesse momento, mas a Fran deve assumir já a partir de março. Tem uma preocupação muito grande com esse espaço aqui que nós temos que preservar, e preservar é saber da história. Antes de nós ir para o segundo bloco, eu gostaria de saber, em relação a uma curiosidade que eu tenho, que é em relação aos túneis, mas também em relação à construção da ponte. Esse material, por exemplo, eu visitei o Chile uma vez e eu fiquei sabendo que eles construíam as casas na Inglaterra, traziam desmontado e montavam no lugar. Sim. Esses braços metálicos que vêm para a ponte, essas estruturas, isso foi tudo produzido aqui ou alguém desenvolvia num outro município, o trem trazia e ia montando assim? Como é que funcionava essa logística? O material metálico ele era geralmente importado, que não era feito aqui no Brasil. Então eles traziam em blocos, depois que era feita a base, a medição, e ela vinha e era montada no próprio local. Então essa de 1907, que foi inaugurado, ela também veio de fora, e os arcos, tudo. Depois, com o passar dos anos, as locomotivas passaram a ser de maior porte, o transporte com maior frequência, e houve a necessidade de uma transformação dessa ponte para ter mais segurança, porque ela balançava muito na época, além do normal. E então foi substituído os arcos. Na época o responsável foi o José Lona, e eles transformaram a ponte em arcos nessas que é atual. Com mais sustentação, colocaram mais 2 pilares e assim prosseguiam os trabalhos. A empresa na época era de Porto Amazonas, a empresa inclusive que levou o nome da nossa ponta Machado da Costa, né? Oswaldo Machado da Costa, se não me falha a memória, que era o engenheiro responsável. Então todo esse material era empregado por eles, e a própria Rede Ferroviária Federal usava esse pessoal para fazer a manutenção das pontes da rede. Que bacana, né? Quanta história em cada pedacinho dessa linha, cada ponte, cada túnel, cada obra e cada estação, que é o que nós vamos conversar no próximo bloco. É um instantinho só e nós estaremos de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo com o Luiz Jorge Ulinick, aqui na Estação Central, esse lugar fantástico, lindo, maravilhoso, que une Porto União e Nona Vitória e Porto União, e é dele que nós vamos falar um pouquinho agora, porque soubemos um pouquinho das características da construção da nossa ponte Machado da Costa, que até eu queria saber por que Machado da Costa, agora eu sei porque é a empresa que transformou ela daqueles arcos iniciais que eram redondos, mais escuros, nessa outra forma aqui, né, que ganha mais pilares. Bom, agora aqui existe inclusive uma coleção de fotografia bem completa do dia da inauguração. Foi um momento de festa. Antes era uma estação em madeira e depois foi erguido esse espaço aqui. O Nona Vitória e Porto União, na época, era uma parada das mais importantes para quem fazia Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Com certeza. Então existia vários trens, várias composições que seguiam tanto norte e sul, sul-norte, né? E como tinha na época 2 estações, uma era exclusivamente para cargas, a outra exclusivamente para passageiros, e de uma estação a outra era questão de 2 minutos. E daí a rede achou por bem construir apenas uma estação. E se for notar, é a única estação ferroviária no mundo que a gente tem conhecimento com todas essas características e todas essas qualidades. Por quê? Porque é uma estação que ela está localizada sobre 2 municípios, o de Porto União, Santa Catarina, e União da Vitória, como Paraná. Ela une 2 estados e possibilita ao transeunte fazer a passagem de um estado para outro, de um município para outro, via aérea, via terrestre e via subterrânea, através dos túneis. É uma estação construída sobre os pilares em estacas de pinheiro araucária, construído pela empresa Irmãos Tá, em 1942. Na época teve um cerimonial grandioso de festa de inauguração. Na época foram construídos também a casa de locomotivas, o antigo depósito de locomotivas,
os pavilhões da Rede Ferroviária Federal, Rede Viação Paraná Santa Catarina na época, né? Onde era a casa dos operários da época, né? E o interessante é que por essa estação passaram vários presidentes da República, que a gente pode notar. Washington Luiz, Afonso Pena, Getúlio Vargas. E um detalhe que me chamou a atenção durante as pesquisas que eu fiz é a história do Afonso Pena. Ele veio para cá para inaugurar a estação de Afonso Pena, que fica no oeste de Santa Catarina. E 2 meses após ele inaugurar a estação, ele sofreu, pegou doença aqui, não se sabe bem o que é, se era tifo ou a febre amarela, e acabou falecendo. Foi a primeira visita de um presidente do país vindo a Porto União da Vitória. Inclusive não só presidentes brasileiros, mas não nessa época precisamente, mas anteriormente nós tivemos um americano aqui, né? Sim, foi Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados da América, né? E ele tirou uma foto na estação de Nova Galícia, que naquela época Nova Galícia era praticamente bem maior que Porto União da Vitória. Lá tinha telégrafo, tinha comércio, tinha vários departamentos, né, que Porto União na época não tinha. Mas eles vieram até Porto União da Vitória, né? Isso aqui, bacana. Bom, e aqui sobre essa estação ainda, a gente falou de base em Pinheiro, né? Nós vamos só explicando melhor, estamos falando da fundação mesmo, né? Exatamente, a fundação era batida com aquelas batistacas que hoje eles fazem de cimento, né? Naquela época era com pinheiros araucária. Daí foi feito um nivelamento com xaxim, posteriormente com terra e pedra para ver a sustentação. E essa estação foi pintada novamente dezenas de anos depois. Inclusive, na década de 60, 70, ela bateu o recorde de transporte de grãos da SR5. E que tinha ali onde é a rodoviária de Porto União atualmente, um ramal de linhas que nós chamávamos de espinho de peixe, como se fosse um espinho de peixe. Então ali havia carga e descarga de grãos dia e noite. Do outro lado, ali onde hoje a rodoviária de União da Vitória, tinha a empresa Coamo, que transportava grãos e fazia o transbordo de carga e descarga através de carreta, de vagão para caminhão, de caminhão para vagão. E era levado ao porto de São Francisco, região, Curitiba, Paranaguá e assim por diante. Bom, nós falamos que a linha aqui com a ponte 1906, depois 1907 e essa estação evoluindo da forma que está em 1942. O que aconteceu de 42 até os anos 90, 1990, que foi desestruturando a capacidade da linha, ou digamos a rentabilidade da linha, que ela acabou sendo colocada de lado aos olhos de quem explorar ou ainda explora a linha férrea? Bom, segundo a classe comercial, eles achavam que era inviável porque tinha pouco meios de transporte. E na época a maior parte do que nós transportávamos aqui era cimento, areia, madeira, lenha para Perdigão, milho, farelo de milho para Perdigão também, lá em Gramado, Videira, Joaçaba, né? E eles achavam que a quantidade de transporte era inviável. E logo que foi a transformada da Rede Ferroviária Federal para a Ferrovia Sul Atlântico, houve uma transformação imensa, principalmente na qualidade de serviço, que eles equiparam todas as locomotivas com radiotransreceptores, eliminando assim uma grande quantidade de agentes de estação. Essa estação pequena fecharam tudo. Transferiram a maioria dos ferroviários que era aqui da nossa região para outras localidades, onde tinha mais movimento. É o caso de Mafra, Curitiba, Lages, Apucarana, Guarapuava e por aí. E ao pouco foi minguando o transporte aqui. Até que em meados de 97, um pouco antes, eles resolveram fechar definitivamente o transporte de cargas aí. E de lá para cá ficou desativado. Daí em 2005, entre 2002 a 2005, a BBF de Santa Catarina resolveu fazer um trem turístico, até o trem esteve aqui, fazendo um passeio, para fazer a reabertura do trecho. Eu trabalhei nesse trecho daqui até Piratuba. Levamos meses viajando e fazendo
o concerto. Então, como que nós fazíamos? Nós parávamos na estação, fazia o passeio turístico de 2-3 quilômetros ali, arrecadava dinheiro, e com esse dinheiro nós comprava alimentação para prosseguir a viagem. Até que nós atingimos chegar em Piratuba, e hoje esse trem turístico lá é o maior sucesso. Ele faz cerca de 25 quilômetros entre Piratuba e Marcelino Ramos, inclusive com pessoas internacionais que vêm fazer o passeio lá. E essa meta que a gente gostaria de ver, de não deixar morrer toda essa história, porque a história é fantástica. O pessoal que trabalhou nessa época hoje deve estar com mais de 80 anos, 80, 90 anos, né? E como seria satisfeito se eles vê pelo menos a mentalidade deles, a história deles, a ideia deles sendo preservada. O que nós gostaríamos que isso acontecesse. Transformando em recursos para Porto União da Vitória, tenho certeza que isso a gente vai conseguir restabelecer assim que possível, né? Vamos trabalhar para isso. Eu gostaria de sair da estação aqui e falar sobre Engenheiro de Melo, mas acho que nós vamos ter que deixar para o próximo programa, como nós bem falamos antes, né? Dá para ficar aqui sentado na estação falando dessas memórias o dia inteiro, um programa inteiro é pouco, né? E eu não posso fechar sem exatamente perguntar à pessoa que comandou, né? Que aí até um espaço cultural que não sei se dirigiu, pilotou, comandou a locomotiva 310, né? Não sei qual que é o termo correto. Piloto. Então pilotou, obrigado. Ó. Cultura, que vamos aprendendo, né? Puxando a orelha, não sabia. Pilotou a locomotiva 310. Eu sempre faço a pergunta para todos aqui, sempre que nas minhas intervenções jornalísticas a respeito, eu quero saber daqueles que conhecem o assunto. Ela é hoje, na condição que está aqui, difícil de ser recolocada a funcionar? Na sua impressão é muito custo, é pouco custo? Como que você vê isso? Não, difícil não é, porque existem alguns equipamentos, na verdade, que têm que ser substituídos, como é o caso dos canos da caldeira, alguns pistões que têm que ser refeitos, algumas partes mecânicas também, né? Mas não é difícil, basta ver empenho. E isso vai gerar um pouco de custo, na verdade, né? Mas nós temos que ver o outro lado. Nós temos aqui a festa do Xixi-Stanheg, que está sendo nacional e internacional conhecida. Isso é apenas uma vez durante o ano. Por que não transformar um ponto turístico, um atrativo turístico, que seja durante o ano todo? Com certeza. Então isso o que ia fazer? Ia gerar mais renda para os hotéis, para a parte da gastronomia, para os visitantes da região. Os próprios moradores poderiam vender seus artesanatos, suas mercadorias em si. Então ia gerar muito custo. Na época que nós tracionávamos com essa locomotiva, a gente recebia comitiva praticamente do Brasil inteiro. Eles agendavam para vir fazer o passeio e tal. E a demanda foi tanto que a gente não conseguia vencer. Então por que tudo isso parou? Algumas pessoas são contrárias, ou pelo menos não são contrárias, põem uma opinião contrária ou para uma análise mais aprofundada da viabilidade, diz que ela queima muita lenha, que inclusive isso teria sido um dos motivos que levou ela a ser encostada e virar uma máquina de manobras no pátio, porque ela consome muita lenha. E inclusive também saí de informações que, se fosse este o caso, ela pode até funcionar com óleo injetado queimado. Como que você pode explicar isso para fechar o bate-papo? Não, ela queimava bastante a lenha porque foi detectado um vazamento de água na caixa de fumaça. Então o que acontece? Quando a água quente ela esvazia, há necessidade de repor a água fria novamente dentro da caldeira, porque a caldeira não pode ficar vazia. Então a finalidade do aquecimento pode ser qualquer tipo de combustão, desde carvão vegetal, lenha. Hoje nós temos eucalipto, que é ótimo para essa finalidade. Pode ser até com óleo, se for o caso. Mantendo o fogo e mantendo aquecido, vai em frente. Falava-se que ela está pronta para explodir. Ela explode? Se não tomar o devido cuidado, há possibilidade. Na parte superior da caldeira existem duas válvulas. A válvula de retentor de alívio, né, e a válvula de pressão. Então essas válvulas é como se fosse aquela borboletinha que existe na panela da pressão. Ela é regulada a uma certa temperatura, uma certa calibragem. Então a pressão chega naquele limite, ela abre e joga para fora o vapor. Se essas válvulas forem interrompidas, forem entupidas, não houver a devida manutenção, o que pode acontecer realmente da caldeira ir pelos ares. Já aconteceu com alguma máquina aqui no Brasil isso?
eu tenha conhecimento, não, mas o perigo sempre existe, né? Mas vocês trabalhavam com esse perigo lá atrás, sabiam disso, que se não fizesse a manutenção... Sim, exatamente. Nós tínhamos consciência de que esses cuidados era primordial. Ou seja, tendo esses cuidados hoje, não explode. Não, hoje não. Realmente, o cuidado, a manutenção é obrigatória. Inclusive, essas válvulas são aferidas com aparelho próprio, né? Os testes na caldeira são feitos com aparelhos próprios para isso, né? Tem engenheiros próprios para isso. E nós só trabalhamos com vistoria técnica de responsável técnico, né? Fora isso, é risco mesmo. Bom, Jorge, que pena que o programa é tão curtinho, que você tenha tanto conteúdo, mas eu estou disponibilizando, você já sabe, espaço até no A2, porque você traga essas suas informações importantíssimas para Porto União, União da Vitória, para o resgate histórico, mas e por meio deste resgate histórico a gente conseguir olhar para frente, para o futuro de Porto União, União da Vitória, como você bem disse há pouco, com mais credibilidade no turismo, com mais eficiência no turismo durante o ano todo, e eu tenho certeza que a 310 vai fazer isso, e com ela essa história que às vezes fica escondida, esquecida, também virá à tona e vai ser bem respeitada e bem contada. Eu agradeço mais uma vez a tua presença no meu programa, sempre à disposição a câmera e o microfone do programa Marcelo Story. Não, eu agradeço essa oportunidade, assim a gente tem uma possibilidade de explanar ao público a verdadeira história ferroviária, que para mim é um grande orgulho. Eu trabalhei por vários anos como voluntário, sem ganhar nenhum tostão, mas fazia isso com amor, como muitos outros ferroviários fazem. É o caso do Sr. Altamiro, o caso do Xavier Paes e outros tantos que deram mão para nós aí, por amor à camisa, para ver essa história sendo preservada. Assim seja, que seja preservada e seja melhor contada. Bom, e nós ficamos por aqui, você fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.